Depois que está tudo mapeado, você já foi lá, conversou com o financeiro, tem trocentas anotações, mapeou as coisas e tudo mais, você está com todo aquele material. Segunda fase, planejamento. O que é esse planejamento? Agora você faz tudo que a gente falou para não fazer no mapeamento. Exato. Que é agora que você define o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Isso daí é um processo que você faz sozinho, envolve as pessoas conforme você precisa, se precisar, mas você precisa definir como as coisas têm que acontecer. Qual que vai ser o procedimento? Essa é a hora. Então você já tem tudo mapeado. Inclusive, quando eu falo de colocar tudo no mapeamento, eu não digo nem de fazer um mapa enorme, pelo amor de Deus. Muitas vezes nem tem necessidade. Eu faço num papel, muitas vezes eu faço no próprio celular. Então, desde que você... Eu só gosto de anotar porque eu sei que depois eu esqueço. Sim. Então é importante só você não esquecer. Tudo se esquecer eu não também... Não sei se era você que mandava áudio para você mesmo? Eu mandava áudio, me manda até hoje. Então ele pegava, o Gabriel terminava um mapeamento, né? Então ele fazia um áudio para ele mesmo com as percepções dele do dia. Então, ó, eu achei tal pessoa muito boa, ela trabalha muito bem, porém ela tem uma grande dificuldade com o pessoal do comercial, ela reclamou bastante, o pessoal do comercial não colabora com as informações, sempre vem coisa faltando. O Gabriel dá aquele overview logo em seguida, enquanto tá quente ainda, muitas longe vezes... da pessoa, para aquele áudio, para você guardar aquela energia daquele dia específico. Muitas vezes eu fazia até um overview do passo a passo que ela acabou de me explicar, porque aí eu explicando já reforçava e também estava fresco na minha memória, então eu não esquecia depois. Mas essa parte de planejamento é tão claro quanto o nome, então você precisa planejar, entender qual a forma certa de fazer as coisas, é nesse momento principalmente que você pesa para quem vai ser o mal menor. Exato. Então... Você já viu, né? Putz, financeiro ou comercial, isso aqui tá dando um problema. Eu preciso resolver esse conflito, essa comunicação, esse elo tá quebrado. Quem vai consertar? Quem vai assumir a bucha. Então isso acontece muito entre os dois setores, entre quem vai pegar isso daqui, vai aumentar o tempo de trabalho, quem vai receber a facilidade, sempre alguém vai sair beneficiado e outro não. Vai gerar conflito no seu meio do caminho. Então você planeja tudo isso, faz as anotações. Eu sou muito fã de anotação, que senão eu esqueço. Eu recomendo muito isso. Então faz as anotações de como tem que ser feito, como as pessoas devem seguir o passo a passo, principalmente como as informações devem ser passadas, porque às vezes as informações são passadas muito de qualquer jeito, que acontece muito, né? Então por isso que gera os erros dos próximos setores, ou então é passado de um jeito muito formal. Então dependendo, muitas vezes a gente já trabalhou muito tempo com um papel. Exato. Né? Um papel que passava em cada um dos setores e pelo tempo que precisava também super funcionou. Né? Até pelo tamanho da empresa acaba funcionando. Então você define como tem que acontecer e anota para ir para o próximo passo. O planejamento, basicamente, é você colocar todas essas... Tudo que você viu de problema, putz, aquela comunicação não funciona, isso aqui vem sempre mal, vem torto, tem isso aqui que ninguém vê. Putz, quando dá, por exemplo, um processo que quando a gente criou o setor de qualidade que existiu. Beleza, a gente começou a vender. Só que conforme você vai crescendo e vai vendendo, você tem manutenção, principalmente na construção civil. A gente mexe com isso aí. Deu manutenção, deu um problema, você tem garantias. Tá, e quando o cliente está insatisfeito ou quando deu algum problema, quem que conversa com essa pessoa? Às vezes você precisa colocar o vendedor, mas aí o vendedor não tem a capacidade necessária de técnica para resolver. Aí você precisa envolver o projeto, você precisa envolver técnico, você precisa colocar o pessoal da operação, aí você tem que colocar isso de novo no sistema. Quem coloca, vai ter cobrança, não vai, mas se vai ter cobrança, se não vai ter cobrança ou vai independente, vai ter custo, vai precisar separar budget para isso, não vai. Quem que gerencia isso aí? Então ficava muito perdido, né? Quando chegava uma demanda, uma manutenção, uma garantia, quem que resolvia? Então tudo isso precisa ter processos. Espera aí, vai ter um pai para essa criança. Qual vai ser o pai dessa criança? Então a gente foi desenhando. Então você vai pegando todas essas falhas de comunicação, todo erro, todo problema não deixa de ser uma oportunidade quando você está implementando o processo de, opa, peraí, deixa eu ver. Pegou fogo, bichão. Tomada, deu curto-circuito. Pegou fogo, primeiro passo, extintor, apaga o incêndio. Depois, qual a origem do curto-circuito? Então, todo problema, toda falha, todo erro, apaga o incêndio. E depois vai na origem, vai na causa, porque isso é uma oportunidade para que você melhore os processos na onde está gerando aquilo tudo. Uma coisa importante nesse processo todo é também não se apegar em detalhes desnecessários, porque também existe pode acabar gerando toda uma pira nessa nova fase de processos, que em alguns momentos pode até ser necessário, mas tomar muito cuidado com
procedimentos desnecessários, formalizações burras. Então, tem muita coisa que pode ser criada nesse momento do processo que mais atrapalha do que ajuda. Pô, bem normal. bem Foi uma fase que eu passei também totalmente, de criar procedimentos que eram desnecessários para depois começar a derrubar todos e facilitar de novo. Exato. E algumas vezes é o contrário. É quase um efeito pêndulo, né? Você está muito desorganizado, aí você quer organizar demais e acaba criando processo demais. E aí você burocratiza o negócio. Embora às vezes é necessário. É necessário para você conseguir chegar no equilíbrio. Exato. Né? Legal. Planejou. Já definiu. O que é planejar? Depois de definir todos esses pontos, como que vai funcionar aqui a solicitação de boleto? Como que o financeiro vai saber o que tem que ser cobrado? Como que vai colocar isso no sistema? Quem vai colocar? Tem prazo para isso? Não tem prazo para isso? Porque às vezes tem sistema, tá tudo lindo, só que o financeiro sempre recebe isso de última hora. Aí o financeiro tem que parar tudo para mandar um boleto porque está em cima da hora porque o vendedor não tinha prazo. Definiu o prazo, como que funciona? Vai anotando tudo isso. E aí depois que está tudo planejado, no planejamento acontece muito também de você não ter ainda todas as informações necessárias. Você fala, caramba, mas aquilo lá eu preciso resolver. Mas eu ainda não tenho gabarito, eu não tenho todo o material necessário para tomar decisão. Chama para uma reunião, né? Financeiro, você consegue vir aqui? Comercial, você consegue vir aqui? Que seja um representante, troca uma ideia com eles, pega a percepção e tira eles da sala para você tomar a decisão. As decisões normalmente são suas. Porque se você ficar deixando muito democrática essa decisão, ferrou, você não caminha. Inclusive, na verdade, nesse começo, eu sou inclusive a favor de não ser democrático. Exato. Nesse comecinho, tá? Claro que... Tem que ouvir, tem que ouvir, tem que entender, mas depois. Primeiro, porque nesse momento tá tudo... Vamos considerar que tá tudo muito poluído, tá tudo muito tóxico. Você que tem que chegar, fazer a faxina, entender aonde cada coisa pertence. Depois você escuta a sugestão. A primeira coisa é você, como você falou, apaga o incêndio, faz as coisas funcionarem de um jeitinho específico e depois você entende o que tem que mudar. Escuta a versão, mas não deixa que a decisão seja de forma democrática. Escuta a versão, o que você acha disso? Tal. O que você acha disso? Tal. O que você faria? Isso. O que você faria? Isso. Tá bom, então, gente, entendi. Muito obrigado. Agora eu vou pensar, depois eu dou uma posição. Então, escuta o feedback. Mas não faz com que essa decisão aconteça ali na mesa. Exato. Você que decide depois. Tem uma diferença muito grande. Tem que escutar o feedback até para a pessoa sentir parte do processo. Trazer esse clima de leveza. Mas para definir, para planejar, aí é uma coisa que você tem que fazer ou você sozinho ou quem está ali na mesma posição hierárquica que você. E é um período no planejamento que você fica dentro de uma sala de reunião, muitas vezes internado naquilo lá.